feminismo como uma coisa diabólica. Mas então é uma você acha incoerência. que as mulheres que são pastoras hoje, você está dando crédito ao feminismo? Você acha que o feminismo conquistou isso? A irmã Ruth disse isso. Eu estou rebatendo o que ela disse. Ela disse que isso é algo conquistado pelo feminismo como uma coisa diabólica na igreja proibida. Não. É o seguinte, em 1848 foi fundado o marxismo, logo em seguida o feminismo no mesmo ano. Em 1850 a primeira pastora mulher é inserida aí no meio eclesiástico. Então Por coincidência, hein? Por coincidência. Tudo isso é uma vertente sim também do feminismo e do liberalismo, que não suporta essa Óbvio. doutrina, porque doutrinariamente não há base bíblica para essa defesa. E a parte mais esquisita é que eles não veem correlação histórica nenhuma. Você pega aí, 2000 anos, tá certo? Aí, do nada, uma mudança social acontece fora da igreja e pega uma rebarba, né, na igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Igual o cara começou perguntando, você acha que tem alguma coisa a ver? Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, então Jesus também entraria como alguém que está inserindo o feminismo, porque ele... Olha lá, aí tem que lançar uma dessa, entendeu? Para deixar a coisa com alto nível, né? Agora você leva a discussão para um alto nível. Coloca mulheres nas situações onde mulher não poderia estar. Por exemplo, a mulher não poderia ser ensinada como um discípulo de um rabino. Um rabino só poderia ter discípulo homem. A mulher não podia sentar aos pés de um rabino. E quando os rabinos ensinavam em público, então? Aí as mulheres eram obrigadas a sair fora? Jesus não era o único rabino que ia em público ensinar, entendeu? Vários rabinos ensinavam em público também. E a gente vê um monte de mulher sentando. Era escandaloso o que Jesus fazia. Mulher derramando perfume no pé dele, mulher enxugando o cabelo, enxugando o pé dele com o cabelo. Se isso é visto como algo inserido pelo feminismo como algo negativo, o que Jesus fez foi absurdamente mais chocante, porque ele inseriu mulheres em contextos que ela não poderia. Então esse argumento é muito ruim. Ele inseriu mulheres em que contexto? Que ela não trouxe. Ela pegou um exemplo aqui dele ensinando para homens e mulheres, mas não levantou mulheres para ensinar, e uma mulher que secou os pés dele com cabelo. Dizer que porque o feminismo naquela época... Outra coisa, além de Jesus, que inseriu mulheres em lugares onde ela não era permitida, a gente tem mulheres que fizeram grandes coisas na história da igreja, ganharam muitas almas para Jesus e foram pastoras. A Aimee, essas mulheres não eram feministas. Bom, A Aimee não chega a ser um exemplo para nós, né? Mas enfim, vamos lá para os argumentos históricos. Eu li vários livros que defendem e que são contra o Ministério Pastoral Feminino. Eu li esses livros, eu leio há 3 anos já. Eu venho estudando sobre isso, porque foi pauta para a minha dissertação, né, na conclusão do meu curso. E eu venho estudando com o coração aberto. Tem um livro chamado Poder da Mulher da Pregação, que a autora dele, ela usa como subtítulo: A Igreja Transformada pela Liderança Feminina. O feminismo nunca foi sobre direitos iguais. O feminismo é para colocar a mulher sempre acima do homem, em posição maior que o homem. Vamos lá para os argumentos históricos do porquê eu vejo que o Ministério Pastoral Feminino não é bíblico. Deus estabeleceu 3 esferas: família, Estado e igreja, todos liderados por homem. Se o marido lidera na igreja, aliás, em casa, como que ele vai ser liderado pela esposa na igreja? Ambos uma só carne, tem todo esse discurso, mas não é bem assim. Até um tempo atrás, na questão do Estado, eram só homens de guerra que lideravam, né? Enfim, a Bíblia tem cerca de 40 autores, todos são homens. A ordem da criação: primeiro foi criado o homem, depois a mulher. A aliança de Deus com Noé foi para salvar a sua casa, foi com Noé, foi com a cabeça da casa. Enfim, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos homens, 12 tribos compostas por homens. No capítulo 20 de Êxodo, o povo pede a Moisés que Deus fale com ele para que ele transmita ao povo. Na narrativa da construção do tabernáculo, as mulheres trabalharam servindo, não foi liderando. Todas as mulheres, vai dizer que as mulheres elas ofertavam, não há rainhas liderando Israel, né, exceto a Thalia, que usurpou o trono, né, e fez toda aquela bagunça. As mulheres do Antigo Testamento não eram sacerdotisas, não eram levitas, não serviam no altar. As sacerdotisas que existiam eram de Baal. Por exemplo, a esposa de Isaías era profetisa, a Bíblia fala que era profetisa, mas não há nenhum relato das profecias dela no Antigo Testamento. As 5 mulheres da genealogia foram mulheres que geraram e não pastorearam. E tem tantos outros argumentos. No meio dos apóstolos mesmo, por que Jesus, já que revolucionou tanto, por que Jesus não inseriu uma mulher para estar ali entre os apóstolos e sendo uma apóstola também, uma discípula? Uma outra coisa, quando Jesus morre, na verdade, quando Judas sai ali, que vão trazer um outro discípulo, por que não coloca Maria, mãe de Jesus, para dar esse exemplo?
O argumento que ela está trazendo aqui é o argumento da observação, né? Que é, ou seja, ó, eu defendo isso com base na observação de todos os acontecimentos que nós baseamos nossa fé, não é isso? Então, ó, a nossa fé aqui, ó, não tem participação de mulher de liderança. Então você vê, fulano de tal, ciclano, então ela vai citando inúmeros casos, entendeu? De várias épocas em que dão base para o argumento dela, mas ela não está pegando nada expresso, nenhuma ordem que diz assim, ó, eu creio sim porque foi dado tal ordem. Embora tenha expresso, mas ela não está trazendo, pelo menos não até agora. Em Apocalipse, que é um livro escrito 95 anos depois do cristianismo, já do início do cristianismo, por que quando a tribo de Dan é substituída, ela vai ser substituída pela tribo de José e não pela tribo de Diná? Temos vários exemplos. Quando Jesus fala o anjo da igreja é homem, ali é uma figura de homem masculina. Eu li um livro que foi lançado recentemente, Defendendo o Ministério Pastoral Feminino, de uma autora que lançou pela Thomas Nelson, um livro que foi lançado recentemente, e ela fala que realmente é bíblico e todos os termos que ela usa, vocábulos, pronomes e verbos, ela diz, pode ser que isso queira dizer isso. Então não há nada que comprove. Nem Paulo, nem Jesus não foram machistas. Claro que Jesus não foi, né? Jesus, na verdade, ele fez toda essa revolução, mas não há base nenhuma. E eu gostaria de ouvir de você, né? Vamos lá. Então vamos lá, tem muita coisa aí. Ela faz umas 15 tópicos aqui. Vamos começar por Gênesis. Muitos tópicos. Muito tópico. Vamos ver se eu consigo lembrar tudo. Vamos começar por Gênesis, pela ordem da criação. A mulher foi criada depois, o homem primeiro, então ela tem que ser subordinada. A deriva... Tá, mas a fala que diz que ela tem que ser subordinada, por que é tão difícil? O homem foi criado primeiro, a mulher depois, então ela tem que ser subordinada. Não é então ela tem que ser subordinada. Deus diz depois da queda, seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Se você argumentar e colocar essa fala, pronto, aí o que você quiser dizer depois talvez não vai ter tanto peso, né? Você precisa dizer assim, então a gente conclui para ficar meio que né? Como se fosse uma conclusão, por causa da ordem da criação. Não é uma conclusão. Veio de uma ordem divina. Para aqueles que acreditam, né? Não significa subordinação, significa derivação. Lá. Isso que vem... Tá vendo? A derivação não significa subordinação, significa derivação. Se o que vem depois ele tem que ser subordinado ao que veio antes por ordem de chegada, então Adão tem que ser subordinado à terra. Então os animais têm que... Nossa, cara, eu nem sabia que ela ia argumentar isso aí. Exatamente. Ela tá concluindo que porque veio depois, se a lógica é essa, é porque veio depois, então Adão tem que ser subordinado à terra. Entendeu? Ignora a ordem. E por que ninguém vai falar nada, né? Será que alguém vai falar alguma coisa, cara? Alguém tem que falar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia gigantesca ali, na quina. Dá uma abridinha assim no início e só aponta pra ela ver, pô. Fazia em relação a Adão, porque eles foram feitos primeiro. Quando ela é chamada como auxiliadora, a palavra auxiliadora é alguém que é compatível, é alguém que tem a mesma capacidade. Meu Deus, não! Agora, olha só, desculpe. I need to calm down, né? I need to calm down. Cara, é igual eles vão tentar pegar a palavra, né? E tentar dizer assim, não, porque a submissão é debaixo da mesma missão. Então se descubra qual é a missão do seu marido e se coloque debaixo dessa missão. Cara, cansa, velho. Cansa. A mulher ela é igual ao homem em valor. A mulher é igualmente imagem e semelhança de Deus. A mulher também é imagem e semelhança de Deus. Então me responde por que na lei o homem tem o poder de revogar um voto que uma mulher faz a Deus. Se uma mulher mora com o pai, ao ouvir que ela fez um voto a Deus, ele pode revogar o voto. Ele pode vetar o voto dela. Voltamos. Na função de auxiliadora, ela está equivalente ao homem no exercício do domínio da terra. Adão fazia o quê na Tá equivalente, né? terra? Adão governava a terra. Quando Deus levanta uma auxiliadora para ele, essa auxiliadora vai fazer o quê? Governar a terra com ele. A queda... A cara do César. Castigo. Aí Deus coloca como castigo,
consequência do pecado, ele coloca, e é isso que vai justificar todo esse monte de homem no patriarcado, a maioria, tudo isso vai justificar a Bíblia inteira. Não dá pra gente trabalhar um assunto... Porque uma das coisas da queda é que ela seria A sua vontade vai ser do seu marido. Acabou, você não tem voz ativa. A sua vontade vai ser do seu marido. Então, a consequência da queda foi a mulher ser subordinada ao homem, não a forma original. Se existia subordinação antes da queda, essa subordinação, ao meu ver, era uma subordinação com muita liberdade, que fazia com que permitisse a mulher chegar lá e dar o fruto proibido para o homem ele comer. Então... Pois é. Não vou falar nada. Subordinação antes do pecado, eu não consigo ver pelo menos dessa forma que é na Bíblia toda, não. Isso é consequência do pecado. E aí, conforme Deus coloca o castigo, que a mulher vai ter a vontade dela subordinada ao do marido, o que acontece? Existe o pecado ainda em cima disso, que o homem agora vai governar a sua mulher e ainda com pecado, né? Então a mulher, ela passa a ser a última dos últimos. Então a gente vê durante a Bíblia toda que a mulher, ela não tem direito a recitar, a aprender a lei. Ela não pode ter um professor da Bíblia. Ela só pode aprender se o marido ensinar. Na igreja ela pode frequentar alguns cultos, mas na sinagoga, mas sem ter lugar separado do homem. Sim, exatamente. E daí, né, velho? Assim, vamos só pensar um pouco nesse sentido. Ah, mas aí ela tem que ficar separada do homem. E daí, cara? Você se sente incomodada disso? Por que eles fazem essa separação e não se sentem incomodados? Ah, por que a gente não pode ficar junto com as mulheres? Por que a mulher que se incomoda de estar separada do homem? Não diz alguma coisa isso? Isso é estranho, não é? Para pensar um pouquinho sobre isso. Isso é estranho, cara. Um se incomoda com a separação do outro, o outro não se incomoda tanto com a separação da outra. Mulher não pode conversar, o homem não pode conversar com uma mulher em público. Tinha uma vertente judaica. Mas isso aí é uma questão de leis rabínicas. Era o recato da época, sacou? Tanto em vestimenta quanto em conduta. Que orava todos os dias agradecendo a Deus por não ser uma mulher, um cachorro, um gentil. Isso é conhecido. Mas é lógico. Quem não é grato a Deus, mesmo que não falando, internamente, por não ser uma mulher e não ser um cachorro? Não é que está dizendo que todos eles são a mesma coisa, mas você deveria ser grato por tais coisas, ou não? Eu, pelo menos, sou. Muito homem que diz que não é, ele diz, mas internamente ele é. É estranho isso, cara, como as pessoas se incomodam quando as coisas são ditas e todo mundo tem que fingir que não sente aquilo. Todo homem que é homem é grato por ser homem. Acabou. Entendeu? Porque até casais, tem mães que falam assim, eu prefiro ter um filho menino, porque filho menino é mais fácil. O que significa esse mais fácil? Me ajuda, pô. Então, a mulher era vista como res, como coisa. Ela não era de forma alguma não estava de forma alguma da maneira de subordinada segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. Sim, ela era vista como alguém que pertencia a outros, né? Pertencia aos homens, era um ser que pertencia aos homens. Mas a questão é se eles que fizeram a coisa ser assim ou a coisa naturalmente foi para esse estado. Por exemplo, hoje em dia, quando você vê um monte de mulher se sujeitando a um cara porque ele tem muito. Tá se encaminhando normalmente sabe, a dinâmica, natureza, vai para aquilo ali, ó. Ninguém tá botando arma na cabeça daquelas meninas lindas e novas, fazendo elas se submeterem àquela situação, mas elas querem. E o cara também quer, pronto. São livres. Naquela época, como isso era algo natural, se criou regras, institucionalizou certas para não virar bagunça, né? Concubina, né? Tem uma parte na lei que diz que um rei não pode se acumular de muitas esposas e muitos cavalos. Entendeu? A coisa mais comum, desde que o mundo é mundo, é homens com poder terem muitas mulheres querendo ser esposas deles e eles escolherem ali algumas para ser esposas deles. Eu não sei se isso incomoda elas, né, cara? Tipo assim, a verdadeira natureza talvez as envergonha. Eu não sei o que é, cara, tá? Eu não sei o que é. Acho que elas sentem um pouco de vergonha da própria natureza, porque é real isso aí, tá ligado? A mulher, quando ela admira um cara, puxa uma parada de dentro dela, tá? Que faria ela se submeter a certas situações que
no mundo moderno é vergonhoso, mas internamente ela fala, pô, se fosse naquele tempo lá eu faria. Você acha que uma mulher, entre escolher Abraão ou, né, Isaac lá, ou o pastorzinho mequetrefe de ovelha lá, falava assim, pô, se eu sou gato o suficiente pra ele gostar de mim, eu não vou escolher esse cara aqui não, velho. Ter meu maridinho só pra mim e ter Isaac, eu prefiro o Isaac, tá ligado? As mulheres na época pensavam assim, ninguém botava faca no pescoço de nenhuma, falava, vai ser minha mulher. Era mais negócio pra elas. O marido tá, tipo, comprando a mulher. Exato. E ela meio que pertence. Uma compra, isso aí. Ele podia repudiar a mulher por qualquer motivo, se ela queimasse o arroz. Então a mulher não tinha valor nenhum. Nossa, não bicho. podia. Outra coisa. Os exageros tem que ter, né? Que a mulher Claro. é feita com uma função, o homem é feito com uma outra função. Biologicamente, eles são diferentes, isso é óbvio, é notório. A mulher amamenta e a mulher tem hormônio. Mas uma mulher que amamenta e tem hormônios diferentes do homem, não está impedida de pastorear, de cuidar de vidas, de ensinar e nem nada disso. Tá sim. Então me dá uma base no Novo Testamento, Do quê? do Ministério Pastoral Feminino. Não, então, vamos lá. A gente tá falando da liderança no Antigo Testamento. Comecei pelos sacerdotes, agora vamos para os profetas. Sorrisinho dela. Estou lembrando aqui de tudo que a irmã falou. Então, do sacerdote, a gente não pode usar isso como paradigma para um pastorado no Novo Testamento, porque o sacerdote aponta para Jesus Cristo. Então, assim, o homem, ele é a maioria na liderança religiosa no Antigo Testamento? Ele é maioria, mas ele não é exclusividade. Existem mulheres líderes no Antigo Testamento. Missionária Ruth. Então, a forma como Deus levantou Débora é diferente da forma como ele levantou os outros juízes, né? Isso aí tá bem explícito aqui. Quando ela fala, ficaram desertas as aldeias de Israel e eu me levantei como profetisa. Mas se você for analisar todos os outros juízes, todos os outros profetas do Antigo Testamento foram levantados por Deus com tempo de início, tempo de fim do seu ministério, para que eles viessem a profetizar, a julgar, enfim. A forma como Deus a levantou foi uma forma pontual. A questão de Uda, ela era uma mulher respeitada, até mesmo pela sua idade, mas assim, são exceções, não são casos de regra. Uma outra coisa, aqui eu não falei em momento algum sobre o termo subordinada. O Senhor criou a mulher não para ser subordinada, mas para ser auxiliadora. O termo ali, né, no hebraico é Ezer, né, que aponta também para o Senhor como o nosso auxiliador. Esse termo patriarcado também é um termo bastante perigoso, né, porque se a gente for olhar a Bíblia com base na cultura, a cultura pagã, ela autorizava, ela liberava sacerdotisas, no Antigo e no Novo Testamento também. Só que Deus, por querer que o seu povo fosse diferente, ele estabeleceu que o seu povo que no meio do povo não tivesse mulheres liderando. Uma outra coisa, essa questão ali do homem não poder ter nenhum defeito, ali era um grupo saindo dentro de outro grupo, tinha que ser homem, necessariamente homem. Por exemplo, a questão do sacerdote, sempre você vai olhar de Gênesis e Apocalipse sendo homem. Paulo não ungiu pastoras, não há pastoras durante toda a história da igreja, exceto no montanismo, que foi o primeiro movimento neopentecostal que aconteceu. Eu percebo também nessa mulher aqui o seguinte, essa que tá argumentando, ela está muito bem com isso, sacou? Tipo, ela não tem problema nenhum. Foram homens, tá? Aqui só tem homem. Ela não tem essa necessidade, tá ligado? De estar lá junto. Ou de se sentir representada por, entendeu? Outras. Isso é interessante. Você percebe isso aqui na fala dela, sacou? Na Idade Média, se você olhar, as mulheres de influência eram mulheres que cuidavam dos enfermos, eram mulheres que tinham visões, que evangelizavam, mas que nunca quiseram usurpar. Eu vejo hoje as mulheres que brigam tanto por esse título de pastora, elas querendo... eu vejo elas caindo no engano da serpente, né? Que diz, será se Deus disse mesmo isso? É o que mais usam. Será se realmente foi isso? Será se esse termo aqui no grego, no hebraico quer dizer isso? Então, assim, nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor. Eu defendo a visão complementarista. Nos Estados Unidos tem o complementarismo estreito e o amplo, e eu sou complementarista. Fabiano Lopes comentou aqui, eu acho que não tem problema, né? Mulher pastorear, mulher liderar a igreja. Vou te dizer um problema que tem. A influência da mulher, com os anos, afemina a igreja. Você consegue ver isso claramente, como a igreja emocionalizou, tá? Até hoje. Repara como que as músicas elas precisam ter uma pegada bem mais apaixonada e melancólica e emotiva que antigamente. Você repara que as pregações precisam ter aquele apelo emocional e melancólico muito mais que antigamente. Eu não consigo, sabe? É igual o argumento porque depois do feminismo
Coisa de 100 anos depois, a primeira mulher apareceu pregando, a primeira mulher apareceu ensinando dentro de igreja. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra, percebe? Não faz sentido. É lógico que tudo está conectado, tem tudo a ver. Ah, mas tem muitos homens aí pregando de forma emotiva e apelativa. Sim, mas é por causa desse, sabe, desse espaço. Todo mundo se feminiliza. Isso é normal. Isso aí é... Você consegue ver que tem um ambiente ali que só tem homem, adota-se uma postura. Entrou mulher naquele ambiente, muda-se a postura. Isso é normal, pô. Comentarista, na visão assim que a mulher ela é subordinada ao marido na questão ministerial, ela é uma mulher, ela é uma auxiliadora, mas ela também pode pregar. Eu sou missionária. Missionário é como eu te falei, não é um cargo de autoridade, não tem termo missionário na Bíblia, mas o missionário é aquele que executa uma missão. Qual é a missão? É pregar a palavra do Senhor sem estar exercendo autoridade. Pastor não é serviço. O termo ali para pastor, desde o início, quando o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, lidera o meu rebanho. Ali é um serviço, mas é um serviço de autoridade. E a mulher não tem essa função de autoridade sobre o marido e muito menos sobre um grupo de pessoas, né? Se Deus não me deu autoridade para liderar a minha casa, Provérbios 14:1, a mulher sabe edifica. O que é edificar? É construir sobre um fundamento. Qual é o fundamento? Fundamento da autoridade do esposo. Vamos lá, pastora Camila. Primeiro ponto com relação a Débora e Hulda serem exceções. Uma pergunta, a irmã reconhece que a Débora e a Hulda, nem mencionou as outras, vamos deixar só nessas duas aqui que são bem fortes na história. Essa malandragem aqui, ó, é um clássico isso aqui, ó. A Josi colocou aqui, ó. Mulher pode ser pastora e pregadora, só não pode ter cargo de liderança sobre homens. Ora, mas se a mulher for pastora, ela vai ser líder sobre os pastoreados. E entre os pastoreados tem homens, não? Contradição isso aqui. Virou pastora, é autoridade sobre as pessoas. Independente do sexo, né? Mas reconhece que elas foram exceções, é isso? Sim. Então Deus pode abrir exceções? Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade. Assim está escrito, né? Agora, não faz sentido. Ah, ela pode ser pastora e pregadora, só não pode ter cargo... Ué. Ah, tá. Foi irônico. Sim, mas... Quantas? Várias, mas eu te falo uma coisa. No Antigo Testamento, Deus pode abrir exceções? Sim, mas... Quantas? Várias, mas eu te falo uma coisa. No nosso tempo, por exemplo, o que as mulheres usam para justificar o ministério pastoral feminino? Ah, porque os homens não estão fazendo. Não. Esquece o que os outros falam. Eu não tô falando isso. Não, tudo bem, mas o que hoje é justificado para o ministério pastoral feminino são experiências. Não, porque Deus me disse. Não, porque Deus me direcionou para isso. Não, nem queria, foi Deus que me levou. Isso aí não tem... Isso aí não ultrapassa. Não cola. Eu não tô aqui representando... Isso aí não cola. Não, porque o homem afrouxou e Deus me levantou. Não cola. Mulheres que se intitulam, que se denominam, que não têm compromisso com as escrituras, que não têm compromisso com Deus, mulheres submissas aos seus maridos, mulheres que não governam bem sua casa. Eu não estou aqui representando mulheres que ficam aí pregando misticismo, soprando no ouvido dos outros na igreja, que fica fazendo regressão de vidas passadas para poder ensinar a maldição hereditária e manipular. Não estou representando essas mulheres e concordo que existe uma coisa que degringolou no meio feminino na igreja. Mas eu estou aqui representando mulheres comprometidas com a palavra, comprometidas com o evangelho, comprometidas com Jesus, que levam a sério sua família, que respeitam seus maridos, que amam. Você sabe o que pega pra mim nessa questão da mulher ter espaço na igreja? Paulo vai dizer também que, se eu não me engano em Tito, né? Eu posso estar errado. Que ensinem as mulheres mais velhas a agirem com conduta, não sei o quê, para que elas ensinem as mais novas. Então, o ensino das mulheres mais velhas às mais novas é permitido e tal. Agora, o que pega pra mim é quando você tem esses congressos de mulher que nego enfeita e pô, flor e tal. É top, né? Bonito. Aí é um evento, né, meu? É evento, elas vão tudo arrumadinha, não sei o quê. Só que chega lá, elas vão ensinar umas para as outras que, ó, submissão, amiga. Submissão é estar debaixo da mesma missão do seu marido. Elas não vão chegar lá e ser exortadas, vão chegar lá e aprender que a obediência é assim, assim, assado. Não, elas vão dar uma maquiada na coisa, no que está escrito, para ser mais palatável para aquelas que têm o ego tão inflado que obviamente vai ferir o ego, a verdade do que está escrito, e vão mostrar pela, ó, eu já ouvi, tá, isso aí, infiltrado, uma vez eu ouvi dizendo assim, ó, não, porque, entenda, a cabeça, ela é manobrada pelo pescoço, tá? Então, vocês têm que ser esperta. E elas riram e tal.
Aí eu, com minha visão de mestre, eu consegui ver todas transformadas assim, ó, rindo umas para as outras, entendeu? Eu falei, caraca, velho, elas estão na igreja, separaram esse dia para fazer esse congresso, para falar sobre o papel da mulher e, pô, elas estão lançando essa aqui mesmo? Por várias e outras, né, situações que eu vi que eu falei, mano, tem uma coisa muito errada acontecendo aqui, isso não é uma bobeira, entendeu? E é lógico que tem consequências pesadíssimas, mas parece que as pessoas não se atentam muito. Com seus filhos e que zelam pelas escrituras de Deus. E tudo que eu vou falar aqui é pautado nas escrituras, não no que eu acho, nem no que falam por aí. Então, vamos lá, a irmã disse que Débora e Hulda, elas foram exceções. Então, Deus pode abrir exceção quantas ele quiser. Quantas ele quiser. Então tá respondido. Mas por quê? Para o nosso tempo teria que ser assim, sendo véio. que... Só no passado Então tá respondido? ele pode abrir exceção? Não, mas olha, isso não é a regra, isso não é uma doutrina. Então por que nos nossos dias hoje a mulher deveria usar as exceções para dizer isso é uma regra? Porque o que eu mais vejo é a igreja, é como diz alguém por aí, uns botecos de aleluia aberto na esquina, dizendo assim, eu tô aqui porque Deus Mas me eu não colocou. acho que as mulheres pregam regra, não. Eu acho que as mulheres apanham pra caramba. Toda vez que tem pesquisa aqui, dá 20% contra 80% que não concordam com o pastor feminino. Eu não acho que elas... Por causa do que tá escrito. Que elas são regra, não. Eu acho que elas são exceções e apanham muito por isso. Não, mas as que justificam e as que elas vão por essa vereda de abrir seus próprios ministérios, que é o que mais acontece, porque são poucas as mulheres hoje que são pastoras subordinadas a uma igreja séria, porque quando é subordinada a uma igreja séria, elas são consagradas, elas estudam para estar naquela posição, elas não são pessoas que se deixam levar só pelo misticismo. Então caberia uma exceção para uma mulher que... Você entenderia que poderia ser uma exceção? Deus levantar uma mulher como pastora hoje que leva a sério as coisas de Deus? Não, porque tem homens preparados. Então, e no Antigo Testamento não tinha? Deus teve que abrir uma exceção porque Deus não conseguiu achar um capaz. Não foi justamente por isso. É porque Deus, no tempo de Débora, Deus levantou ela, como eu te falei, como uma exceção, porque a forma como Deus a levantou foi diferente dos demais juízes. A questão da profetisa Hulda, profetiza não é exercício de autoridade. Não. O que Débora faz... Deus levantou ela para humilhar a turma também, entendeu? Porque Deus faz isso. Ele dá lições, ele deu lições, né? O caso de Oséias casar com a prostituta também foi uma lição, pô. Ele fez coisas como maneira de doutrinar é a palavra, talvez? Como se fosse, entendeu? E ela foi isso, entendeu? Tanto é que tem lá, ela fala, ó, zoou a mulher e tal, ou seja, um choque, entendeu? É exceção, igual a moça tá falando aqui. Fazia o que Débora faz. Não, autoridade de igreja, autoridade sobre pessoas. De igreja que não existia, o profeta, ele transmite um recado de Deus e acabou a história. Ele não tá exercendo autoridade sobre a profeta. Não, mas a Débora, ela era profetisa, a Bíblia fala que ele profetiza, e ela conduziu o Baraque, o comandante oficial do exército, para uma guerra. Mas ela o corrigiu, ela disse que por mão de uma mulher, foi o que ela disse? Pronto. Porque não era normal. Não era, exatamente, não era foi uma lição que Deus deu pro povo, pros homens, tá? O povo é os homens. Uma lição ali, entendeu? Manda o Oséias casar com a prostituta. É uma lição que ele tá dando, dizendo, Israel, tô vendo vocês assim, ó. E Oséias vai ser como eu sou para vocês. Era uma regra, era uma exceção ali no caso. Esse é um argumento de que o Baraque era um banana, por isso que Deus levantou a Débora para mostrar a situação espiritual de Israel. Isso não é verdade. É tratado como uma exceção. Se é uma exceção, então é possível que hajam outras exceções na história. Por exemplo, sim, ela já disse isso, né? Só que ela tá deixando claro que são exceções. E o que estão querendo fazer é fazer as exceções virarem uma regra, né? As exceções terminaram no Antigo Testamento. Eu não vejo no Novo Testamento, por exemplo, uma mulher sendo levantada para liderar. Eu não vejo na história da igreja. E por acaso, pastora, você não me respondeu ali sobre a questão de Débora, qual que foi o rei que Débora ungiu, enfim. Mas me diga uma coisa, por acaso Deus teria errado, falhado, tardado 19 séculos, para só então fazer justiça para essa geração dos últimos 100 anos, que é a geração que menos estuda a Bíblia, que é a geração que menos escreve livros... Uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Teológicos. Então Deus falhou por 19 séculos e só no último século Deus nunca fez justiça. Falha, irmã, Deus nunca falha. Então por que... Não, mas ela não tá dizendo isso. Não fala assim como se ela estivesse dizendo, né? Ela tá fazendo uma pergunta... analisando, né, toda a conduta. O passado não era assim. Por que não houve? Por que Jesus não levantou uma mulher para estar andando com ele como discípula? As mulheres auxiliavam financeiramente no ministério. Vamos trazer agora então para o Novo Testamento. Peraí, vamos para a questão. Eu não respondi ainda a questão da subordinação do marido, a questão de missionária,
que é serviço, não está na igreja, não está na Bíblia o título, mas é um serviço, então pode. Assim como Trindade não tá, e a gente sabe que a Trindade Isso, e assim como pastor também não está, e a gente sabe que pode. não, mas pastores, homens, sim. Então, mas Tem irmã, vários deixa eu te termos falar uma coisa aqui. pastorais voltados Nossa, a homens. velho, que bagunça, né, mano? Tem uma falácia chamada falácia da inferência negativa. Essa falácia da inferência negativa, ela é usada pra gente... Eu uso uma frase afirmativa das escrituras para provar algo negativo que a Bíblia não está falando. Com todo respeito aos meus amigos calvinistas, que eu tenho muitos e amo, eles fazem muito isso para justificar a expiação limitada. Para defender a expiação limitada, eles pegam textos onde fala que Deus ele salvou muitos para dizer o quê? Deus não salvou todos. Essa é a falácia da inferência negativa. Você usa uma afirmação bíblica para falar que Deus está negando algo. Falar que a mulher não pode ser pastora porque a Bíblia só coloca homem é uma falácia da inferência negativa. Eu estou falando que Deus não deixa alguma coisa porque ele regulamentou a outra. E não está expresso que não pode. Mas não está expresso que pode. Então, calma aí. Eu tenho que fazer um intervalo e na volta a gente volta exatamente nesse ponto. Se vocês tiverem boa de memória, a gente segue daqui. Tá certo? Sim. Então vira aí e a gente volta já já. E o tema de hoje é pastorado feminino. Beleza, ó. Eu tô achando esquisito, porque essa menina aqui, a do cabelo preto, ela sabe muito. Quem é ela? Camila. Ela é a Ruth. Ela sabe bastante. E quando a mulher disse, ó, não tá escrito que não pode, ela tá dizendo, e não tá escrito que pode. Pô, por que ela não disse, tá escrito sim que pode, que não pode? Por que ela não disse, tá escrito sim que não pode? Cara, você vem aqui, ó, tá? Primeira Timóteo 2. Para quem é cristão, no caso desse debate aqui, são pessoas cristãs, ok? Para quem é cristão, existe o seguinte entendimento da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus inteira, ok? Desde o Gênesis ao Apocalipse. E existe ali um filtro que se chama Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele é repleto de histórias, mandamentos e tal, e o Novo Testamento, ele é o que o cristão precisa, ele é como se fosse uma evolução de tudo que foi feito, ou seja, tudo foi feito ali, tudo que as pessoas viveram no Antigo Testamento foi ensinado, as pessoas foram refinadas ali, tipo como se fosse assim um período de santificação que apontava para quando o Messias viesse. Quando o Messias viesse, a coisa iria evoluir, por assim dizer. Aí chega o Novo Testamento e as coisas evoluem. É assim que o cristão entende. Mais ou menos. Estou resumindo bem assim. E tudo que está dito no Antigo Testamento não é para o cristão viver, ok? Guarda do sábado, pureza alimentar, tá? Várias coisas ali que estão ali, festas, eles entendem que é só para o judeu. Agora, tudo que está mandado no Novo Testamento, o cristão entende que é palavra de Deus, ok? É mandamento de Deus, ou seja, quando o apóstolo Pedro escreve na carta isso e aquilo, é mandamento de Deus. Quando Paulo escreve na carta XYZ, isso é mandamento de Deus. É assim que o cristão entende, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Então, dito isso, estabelecido isso, quando a loura fala lá, como é que é o nome dela? Camila diz, não está escrito. Aí a Ruth, ao invés de dizer, tá escrito, ela diz, também não disse que não tá, que pode. Também não disse que pode. Era a hora dela dizer, tá escrito sim, ó. Tá aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2. Ó, a partir do verso 11, tá bom? A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem. Aqui nessa versão ACF, botou marido, tá bom? Mas é homem. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer na modéstia, na fé, no amor e na santificação. Repare que quando alguém fala sobre isso aqui na Bíblia, eles vão querer argumentar que Paulo está falando isso aqui porque naquela época, lá onde Timóteo estava, tinha práticas pagãs que as mulheres faziam e tal, e muitas queriam trazer isso para dentro da congregação. Então,
Paulo diz isso aí por causa disso. O motivo é esse, é o que as pessoas vão dizer. Porém, Paulo está dizendo o motivo qual ele está dizendo isso. Repare que ele não diz que o motivo é esse, ou não deixa em aberto o motivo. Ele diz, ó, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão e tal. Ou seja, ele está atribuindo, tá, a razão pela qual não ensina a mulher, que a mulher não ensine. Ele está atribuindo ao Gênesis, a queda. Seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Ele está atribuindo ao que aconteceu. E não a situações momentâneas de época. Acabou, tá? Eu não consigo... Cara, tenta aí, meu irmão. Pega lá um fato histórico, porque se ele já disse o motivo, na minha cabeça, se eu sou um cristão, eu não aceito nenhuma explicação depois disso aqui. Depois do cara dizer o motivo. Não faz sentido pra mim. Eu não vejo motivo nenhum nessa conversa. Percebe? Não faz sentido. Então é isso. Parte 1 concluída, tá bom? É um vídeo bem longo, esse debate aqui. E nós vamos continuar. Mas acho que até aqui tá bom.